O meu lugar de fala aqui é como ativista de uma ONG que eu convivo com pessoas trans, eu convivo com pessoas que vivem com HIV e eu posso falar sim. Aqui ao meu lado não tem nenhuma travesti, mas eu vou falar por elas. Eu ouvi de um colega médico, é o que mesmo essa coisa de trans? Eu falei, eu não vou explicar. Você vai estudar. É o mínimo, né? E aí, não custa nada você explicar, porque você Mas com sabe essa postura, isso. Eu falei, não custa sim, eu não vou explicar. Que é diferente chegar assim, Se Márcia, você... eu não sei. Onde eu posso me informar? Ou então você pode me diferente. explicar, já que você Agora, essa coisinha... convive com pessoas trans, você pode me explicar o que significa? Ou então, qual é a diferença? Por que se usa mulher trans e travesti? Qual é a diferença? Eu vou explicar. Travesti é uma postura mais politizada, algumas pessoas preferem se identificar como travesti, não como mulher trans. Eu vou explicar na maior tranquilidade, até porque é meu dia a dia. Claro. Eu sou de uma ONG, onde a gente tem uma população enorme de homens trans e mulheres trans e travestis. A nossa advogada do Pela Vida Rio é uma travesti, ela se identifica como travesti, não como mulher trans. E hoje o Pela Vida, que foi fundado pelo Herbert Daniel, em 1989, para pessoas vivendo com HIV, familiares, amigos, pessoas que quisessem abraçar essa causa, hoje não é mais só para pessoas vivendo com HIV e amigos e afins. Hoje é uma ONG que tem todo esse papel de fazer retificação de nome, de acolher pessoas trans, de fazer toda uma orientação, tem grupo terapêutico, nós temos psicólogos e é tudo gratuito. Então, nós temos assistência jurídica. Então, é claro que é meu dia a dia, não custaria nada, mas como é que é mesmo essa coisa de trans? Coisinha, né? Não vou explicar. Não vou explicar, você vai estudar, você vai ler. Na realidade, nós porque como o preconceito médicos teríamos que saber. Claro, o preconceito está na pergunta. Contato. Exatamente. E aí me incomoda profundamente, porque eu aprendi lá nesse início, quando o Herbert Daniel me falou, Márcia, vem comigo, porque nós éramos da ABI, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, fundada pelo Betinho, Herbert de Souza. E aí o Daniel falou, eu quero fundar um grupo mais voltado mais especificamente para pessoas que vivem com HIV. E na época a gente nem falava vivem com HIV, que tem HIV ou AIDS. Exatamente. Porque ele estava com AIDS, ele já estava com diagnóstico de AIDS. O Herbert já tinha o diagnóstico. Daniel. E aí eu falei, mas por que você está me chamando? Aí ele falou, eu quero que você venha junto comigo, porque eu conheço o seu ativismo, porque eu já estava nessa coisa toda de me meter em tudo quanto é canto, eu já ia às boates, eu já subia nos palcos para falar de prevenção, eu já distribuía preservativo, já fazia todo um trabalho de assistência, de ficar ali com as pessoas no dia a dia, dentro do que era possível. Claro. No próprio hospital onde eu trabalhava, né, o Hospital Universitário Gafreguinha, a gente já tinha ativistas, que na época era o GAPA, que não existe mais, Grupo de Apoio à Prevenção hoje à ficou AIDS. o Pela Vida. Sim, hoje tem o Pela Vida. Com 2 Bia, Ds. é porque é uma sigla que foi criada pelo Herbert Daniel, porque ele já tinha AIDS, ele sempre dizia, não podemos esquecer que as pessoas com AIDS têm que ter dignidade, que ele sempre falava do momento da morte ser digno. Perfeito. E aí, naquele momento eu falei, e o que eu vou fazer? Ele falou, você vem comigo dar voz a quem ainda não tem voz. Porque só eu e Betinho falamos abertamente sobre isso. Do ponto de vista da medicina. Sim. Eles sim, sem dúvida. Eram como pessoas que viviam com o vírus. Mas eu aprendi, isso foi muito importante para mim, por um outro lado. Porque eu ia com ele aos lugares, nas universidades, em tudo quanto é canto, fazia protesto também na rua, nos lugares onde faziam testes compulsórios, eu ia junto com eles para fazer protesto na porta dos lugares. Eu aprendi ali que eu podia, em determinadas situações, falar por quem não conseguia falar. E aí, mais recentemente, isso já tem alguns anos, quando eu comecei a fazer palestra sobre saúde integral de pessoas trans, e eu me senti assim, será que eu
posso? Me deu uma sensação estranha. E aí eu conversei com uma farmacêutica do Ministério da Saúde, a Alicia Krieger, e falei, Alicia, vê essa minha palestra, será que eu estou bem para falar sobre isso? Ela falou, o que aconteceu, Márcia? Aí eu falei, eu não sei se eu posso ficar falando sobre pessoas transgêneros. Lê aí, me fala. Ela falou, Márcia, você tem que falar, porque você, além de estar ensinando tecnicamente, você convive o tempo todo com as pessoas. Quanto tempo você senta com a gente em tudo quanto é lugar para falar sobre IST, para dar informação? Então, é a mesma coisa lá do início da epidemia, que você sempre fala, que o Herbert Daniel dizia, vamos dar voz a quem ainda não tem voz. Quando você estiver num lugar que você percebe que uma de nós não está lá, você vai falar sim. E eu percebi... Mas por que te bateu esse sentimento, Não sei, Márcia? porque foi estranho, porque eu comecei a falar de transgênero com um outro olhar, porque eu tenho essa coisa do ativismo muito forte em mim. E eu sempre conto uma história que eu entrei num táxi e o taxista começou a falar de umas coisas. Eu falei, 40 minutos aqui... que ele vai, até onde ele vai, falando de religião, e eu quieta. Chegou uma hora que eu não sei por que o assunto desviou para esse lado, que eu falei, você tem ideia que uma pessoa é morta só porque existe? Ele virou, ele olhou para trás, ele falou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, as pessoas trans e travestis morrem porque elas existem. E a média de vida é de 30 anos, porque varia de 28 a 35 anos. A média. Aí eu falei isso para ele. Aí ele falou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, o senhor é tão religioso, precisa pensar nisso. As pessoas não podem morrer porque elas existem. Então, uma pessoa que é travesti não pode ser assassinada porque existe. Nem um gay pode ser assassinado porque existe. Então, o senhor me desculpe, mas a sua religião, já que ela é tão importante, tem que respeitar a vida. Aí ele ficou quieto, eu cheguei onde eu tinha que chegar e eu estava indo gravar um vídeo sobre todo esse meu trabalho. E aí, meses depois, quando eu chamei pelo aplicativo o táxi, era a mesma pessoa. Eu falei, e agora? O que será que vai acontecer? Agora ele me mata, de alguma maneira. Foi sensacional, porque ele virou e perguntou, a senhora não é aquela médica? Eu falei, e agora? O que ele vai falar? Ele falou, eu tenho 40 anos de profissão, eu nunca aprendi tanto. Que legal. Olha, foi tão bacana, porque é isso, é dar voz a quem não tem voz. Não, e abrir a possibilidade da pessoa pensar sobre um outro ângulo. É você falar por alguém, porque ali, quem estava ali? Eu, que não tenho como... Que não tem esse lugar de fala, mas tem um lugar de cuidado. Exatamente. E aí, essa coisa do lugar de fala é dizer, o meu lugar de fala aqui é como ativista de uma ONG que eu convivo com pessoas trans, eu convivo com pessoas que vivem com HIV, eu sou uma técnica, porque eu sou médica, e eu posso falar sim, porque aqui ao meu lado não tem nenhuma travesti. Tem alguém aqui que é travesti? Não, mas eu vou falar por elas. Aqui ao meu lado não tem nenhuma pessoa que vive com HIV. Porque quando eu estou com os ativistas, como eu faço muito debates com pessoas que vivem com HIV, eu vou priorizar a parte técnica e eles vão falar o que é viver com HIV.